Pai amado, Pai querido, toma ele nas tuas mãos, Senhor. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Este mistério parou ali, mas assim. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é o mediador de um pacto melhor e eterno. Aleluia. Versículo 1 apenas. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Aleluia. Mas eu sempre gosto de pegar um texto básico aqui. O livro de Hebreus foi direcionado justamente aos hebreus, aqueles novos convertidos. Porque pensa a dificuldade, aqueles hebreus, ele foi criado desde pequeno na lei, na Torá, sobre Moisés. E agora quando o Cristo surge, o desafio maior era instalar Cristo, o cristianismo, no coração e na mente daquele povo. E por mais que às vezes muitos novos aceitavam, entregavam a vida a Cristo, mesmo assim viviam em embate, queria Cristo, mas queria a lei, queria a nova aliança, mas com o coração preso na antiga aliança. E aí é tanto que nos primeiros capítulos de Hebreus vem falando assim, olha, Cristo, ele é maior do que Moisés. Cristo, ele é maior do que o sacerdote. Cristo, ele é maior do que o sacrifício. Cristo, ele é maior do que os anjos. Vem apresentando Cristo de uma forma superior. Em um tempo em qual a perseguição estava grande, tanto política quanto cristocêntrica, porque desde quando Cristo surgiu e começou a se manifestar, as pessoas perseguiam ele em si. E Jesus falou, se me perseguir a mim, vai perseguir a vós. E até hoje a palavra de Deus é perseguida, mas ela prevalece. Aleluia. Queridos, e muitos se questionavam, será que está valendo a pena ter largado a lei, a velha aliança, para viver essa nova aliança em Cristo Jesus? É por isso que a Bíblia vem apresentando de uma forma clara, olha, vale a pena sim, aleluia, porque Cristo, ele é maior do que tudo isso. Eu sempre falo que nós não largamos, abandonamos o mundo com um propósito menor. Nós não abrimos mão de muitas coisas por um propósito menor. Tudo que nós abrimos mãos, que nós rejeitamos, que nós renunciamos, por amor a Cristo, a sua palavra, foi para sempre um propósito maior. Mas aqui, como fala de lei que Cristo estava sendo apresentado, nós sabemos que quando Deus ele tira, através de Moisés, o povo do Egito, o povo sai, não sai só a nação do povo de Israel, sai muitas nações juntas. E aí quando o povo vem vindo, querido, o povo ainda não tinha lei, o povo ainda não tinha as ordenanças, não tinha um mandamento. E é tanto que quando Deus ele fala a Moisés sobre o monte, que eu vou dar os mandamentos, fala que quando Moisés subiu e havia uma ordenança, quando Moisés subiu o monte para orar, para se encontrar com Deus, nós sabemos que quando ele ficou 40 dias lá em cima, e Deus tinha dado a ordem, olha, não deixe ninguém se aproximar do monte. Não deixe ninguém encostar no monte, nem mesmo animal, nem mesmo pessoa, senão vai morrer. E fala que o monte estremecia e o monte fumegava. E o interessante é que Deus ele tem a medida certa de tocar e de fazer as coisas, porque afinal nós somos falhos, matérias limitadas. Mas Deus ele tem a medida certa, aleluia, de tocar, de falar. É tanto que quando o monte estremecia, isso me faz lembrar, sabe de quê? Que quando Paulo e Silas eles estavam na prisão, por volta da meia-noite, eles começaram a entoar louvor, mas não foi só cantar, porque ele estava acorrentado o pé, estava acorrentado mão em uma prisão escura que não tinha luz. Mas fala que a cadeia ela estremeceu, os alicerces se balançou, as portas se abriu. Fala que os alicerces estremeceu, mas a prisão não desabou, aleluia. Querido, eu estou dizendo aqui porque nós, como alicerce, como coluna, muitas vezes a gente até estremece, até se balança, mas Deus até aqui tem nos sustentado, não permitiu o desmoronamento, até aqui Deus tem nos sustentado. Nós, como alicerce, tem gente que fala, mas só tem eu de cristão na minha casa. Só tem eu de cristão no meu trabalho, ou pelo menos só tem eu que está mais firme e forte, porque nós vemos aí, queridos, que tem pessoas que às vezes geram uma reação, se uma sair, todas saem em sequência.
Se um parar, muitos param em sequência, ou seja, mas enquanto um ele está firme, está apresentando a Deus na base do joelho, da súplica, das orações, do clamor, do louvor, aleluia, é como coluna, e uma coluna ela suporta um peso grande, mas Deus tem dado graça, aleluia, até tem estremecido em alguma situação. Aleluia. Mas Deus tem deixado prevalecer de pé. Glória a Deus, aleluia. Olha uma coluna aqui, ó, está sustentando. Marconi ali, o missionário, ele é construtor, ele sabe. E se uma construção não tiver coluna, não tiver base, para ela cair é facinho. Glória a Deus. Deus, ele é a nossa coluna, ele é aquele fundamento, aquela pedra. Jesus que foi rejeitada, mas nós estamos fundamentados sobre ele. E é isso, então, quando Moisés sobe lá em cima, a Bíblia fala que Deus ele escreve, aleluia, nas pedras os mandamentos e as ordenanças para o povo. E a gente vê que era para o povo até com questão também pessoal de cuidado e higiene. Porque se você for analisar, sabe que tem um gatinho que ele faz necessidade dele e vai lá em terra, até isso tinha também as ordenanças para o povo. Tinha que sair fora do arraial, não tinha banheiro, o povo tinha que cavar. E depois de fazer a necessidade por questão de higiene, até para ninguém ir lá pisar depois, tinha que enterrar. Não, era Deus cuidando do povo, sinceramente. E tinha os mandamentos. E quando Moisés desce a primeira vez, nós sabemos que o povo já estava fazendo o quê? Estava adorando um bezerro de ouro. É quando Moisés quebra as tábuas. A punição vem para aqueles que eram idólatras, aqueles que estavam vendo aquelas coisas que não agradavam a Deus. Quando Moisés sobe mais uma vez, fica 40 dias lá em cima, ele desce com as tábuas dos mandamentos. Mas o mandamento, a Bíblia fala que ele servia o quê? Para expor o pecado do povo. Porque em Tiago fala que aquele que tropeçasse em um dos mandamentos, tropeçavam todos os outros. Ou seja, pela lei ninguém iria ser salvo. O propósito da lei não era salvar, mas era mostrar para aquele povo o quanto eles eram pecadores e o quanto eles necessitavam, precisava de um verdadeiro Salvador. Aleluia! E eles então, pela lei, Paulo fala que ela apenas expõe o pecado. Ou seja, as pessoas tentaram não conseguir, então, enquanto não tinha lei, vamos colocar que o pecado era inconsciente. Mas agora, se ela tinha uma lei, tinha um mandamento, não conseguia cumprir, era pior ainda, o pecado era exposto e ainda permanecia. Então, existiu o que Deus estabeleceu na família de Arão, os sacerdócios. Era eles que apresentavam diante de Deus o sacrifício para a remissão de pecado, oferta de cereal agradável de sacrifício a Deus, e dentre outras. Ou seja, o sacerdote era aquele mediador entre Deus e entre o homem. O sacerdote era aquele que oferecia o sacrifício do povo, traz o sacrifício, ele apresentava a Deus, aleluia. Agora vamos fazer uma aplicação do velho e do novo, porque Hebreus aqui, o autor ele está apresentando Cristo. A Bíblia fala aqui que ele é o sumo sacerdote, está sentado à direita, à destra de Deus. E como sumo sacerdote, ele tomou esse ofício de ser o que? O mediador entre Deus e entre o homem, aleluia, entre o céu e entre a terra. O ofício que Arão e os seus filhos, seu descendente fazia, Cristo agora ele veio para estabelecer. Agora, queridos, a Bíblia fala que quando, voltando um pouquinho mais atrás, nós começamos a falar o quê? Do Egito. Quando o povo vinha, o povo estava sentindo saudade. E eu fiquei meditando, o povo sentia saudade do tempero, não era nem da comida. Fala, Senhor, não saudade nem da carne, não, é só do tempero. Imagina que o povo chegando para Moisés e falando, Moisés, nós estamos falando do tempero. E Moisés falou, mas Deus tem um banquete para tu. Aleluia. Moisés, nós queremos voltar lá para o Egito, mas a promessa da terra prometida estava lá na frente. Aleluia. Queridos, e eu fiquei analisando algo mais profundo, sabe o que? Que as pessoas, ela é um ser humano adaptável. Se você for ver no deserto, é o que? É a calor, é areia, tem gente morando lá. Se você for para o lado do maior deserto, que é o de gelo, lá, acho que é na Rússia, na Antártica, tem gente morando lá. Se você for para o meio da mata isolada da Amazônia, tem gente morando lá. Se você for até às vezes, no meio do oceano, nessas ilhas pequenas, tem gente habitando lá. O ser humano ele é adaptável. O povo ficou o período de mais de 400 anos lá no Egito, viveu na escravidão, mas ele estava com saudade daquilo. Ou seja, Moisés, nós queremos voltar para lá, mas a Bíblia fala que o rei lá ele colocou um jugo pesado sobre o povo, açoitava o povo, oprimia o povo, mas eles estavam com saudade daquilo porque eles se adaptaram com aquela situação. Deus estava mostrando e levando eles para um propósito maior. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Nós amamos o povo no mundo, às vezes nós olhamos de fora, nós conseguimos enxergar.
porque nós já temos uma visão e um propósito maior que Deus nos chamou, por isso que nós estamos aqui. Mas muitas pessoas estão nessa situação porque elas ainda não enxergam o propósito maior que Deus quis tirar aquele povo do Egito para levar para uma terra prometida. Só que para eles o bom era aquela situação que está lá porque está acostumada com aquilo. Mas a gente vê exemplo de Paulo, que quando Paulo ele veio no caminho lá para a cidade de Tarso, que depois que Ananias vai lá e ora e cai do olho dele como que de uma escama. Depois que cai aquela escama, Paulo nunca mais foi a mesma pessoa e nunca mais voltou para o que ele praticava antes, porque as escamas saíram. E a Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. É por isso que muitos não conseguem enxergar o propósito maior qual Deus enviou Jesus Cristo para morrer por todos aqueles, aleluia, que vos aceitaram. Aleluia, Deus. Então, queridos, a lei foi dada, mas pela lei ninguém poderia ser salvo. A lei ela expunhava o pecado do povo. E algo mais interessante que Deus ele deu a lei para Moisés apresentar o povo. Só que nós sabemos que pela lei ninguém era salvo. Então agora lá em João 3,16 fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Lá no Velho Testamento Deus deu a Moisés a lei, só que como a lei não podia salvar, ele está dando agora o seu próprio Filho. Aleluia! Como a lei dele através de Moisés, ele deu as tábuas do mandamento. Mas agora, na nova aliança, ele está dando o seu próprio Filho. Aquilo que eles falam, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir. Ou seja, aquilo que a lei não conseguia, que era, o povo não conseguia através da lei, que era a salvação, Cristo agora veio cumprir esse ofício. Porque através dele, aleluia, nós temos acesso ao Pai e temos agora direito à nossa salvação através de Cristo Jesus. Aleluia! E agora, para nós entendermos um pouco, vamos ligar uma coisa na outra. Nós sabemos que a Bíblia fala que Cristo ele é o que? O sumo sacerdote. Aleluia! Arão oferecia o sacerdote, era o mediador. Cristo agora ele é esse mediador. Aleluia! Nós vamos ver que a ligação entre Deus e o homem havia sido quebrada há muito tempo, mesmo antes de Moisés, que foi lá no jardim do Éden. Foi quando Adão e Eva caíram, pecaram. A ligação que a Bíblia fala que Deus ele vinha conversar com Adão, aquela comunhão foi quebrada. Cristo ele estabeleceu isso também. Aleluia, no tempo do sacerdote de Moisés, era o sacerdote que tinha que apresentar a tua causa para Deus. Você vai ver que até quando Moisés estava dentro da tenda do lado de fora, aglomerava uma grande multidão para Moisés interceder para o povo. Só que agora nós temos livre acesso através de Cristo Jesus. E quantas pessoas às vezes iam para a porta da tenda da revelação do encontro, lá em Mateus 6,6, ele fala bem assim, agora entra no teu quarto, fecha a porta, aleluia, o acesso está livre. Agora nós podemos ir para a igreja e adorar e cultuar, porque o acesso agora está livre. Queridos, para nós adiantarmos um pouco, vou terminar um pouco mais cedo também. Aleluia. Cristo como sacerdote, o sacerdote tinha que fazer o quê? Apresentar sacrifício a Deus. O sacerdote tinha que apresentar. Eu trouxe aqui uma pombinha, ele apresentava. Eu trouxe aqui um cordeiro, aqui apresentava. Eu trouxe aqui um novilho, ele ia lá e apresentava no altar. Mas a Bíblia fala que Cristo ele é um sacerdote. Aleluia. Então, sendo sacerdote, ele tem que oferecer algo para Deus, tem que oferecer um sacrifício. E Cristo ele ofereceu sempre o sumo sacerdote. Eles tinham um sacrifício, mas qual era o sacrifício? Era ele mesmo. João fala assim, ó, João 1,27, que fala no Glória 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque nós bem sabemos que lá no Velho Testamento era o que? É tanto que fala da expiação. Expiação era aquele que leva o pecado, a culpa de alguém sobre si, como Arão, o sacerdote pegava um animal, colocava uma nas cabeças e era como um exemplo. Pegava os pecados do povo, lançava sobre aquele animal. Aquele animal era sacrificado, era morto, tinha que soltar no deserto também. Ou seja, um animal levava a culpa pelo sacrifício dos outros, levava todo o pecado. Isaías, ele vem falando lá de Isaías